Como diz lá Salmos, né? É Ele que perdoa os teus pecados, é Ele que cura as tuas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e compaixão e enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Ou seja, a cura, ela pode acontecer dentro dos propósitos de Deus. O problema é quando o homem não cumpre os propósitos de Deus. O problema é quando o homem ignora as ordenanças de Deus, que não são sugestões, são ordens para você bem viver e glorificar o nome dEle. Olá, que a graça de Cristo esteja sobre você. Hoje nós vamos tratar sobre legado. Falaremos de legado espiritual, ministerial e legado familiar. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que Deus te abençoe. Amém, um excelente dia na presença do Senhor para cada um de nós que aqui estamos. Muito obrigado, pastor Anderson, pela confiança, pela oportunidade, pelo companheirismo, por tudo aquilo que o Senhor tem sido para essa igreja, em especial para esse ministério. É sempre para nós um privilégio podermos estar aqui e comunicar as verdades espirituais, as verdades da palavra de Deus aos corações dos nossos irmãos. E eu quero convidá-los hoje a que acessem as suas Bíblias no segundo livro de Reis, no capítulo 20, e que permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque nós estaremos avançando na leitura à medida que nós iremos avançar também no sermão. Nós vamos falar hoje sobre 3 legados, a partir desse personagem que de tal grau de sua importância que a sua história é contada em 3 livros diferentes da Bíblia, tanto nesse segundo livro de Reis, como no segundo livro de Crônicas, como também no livro do profeta Isaías. Estamos falando do nosso grande amigo de hoje, de manhã, o rei Ezequias. Vamos ler? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem. Podemos repetir isso? Ponha a sua casa em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim, como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, o seu predecessor. Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor, e acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, disse Isaías: preparem um emplasto de figos. E eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: vem cá, qual será o sinal que o Senhor me curará, e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal que o Senhor vai cumprir e que prometeu é esse. Você prefere, é coisa interativa aqui, né? Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus da escadaria? A sombra do sol, né? Quer que avance ou recue? Disse Ezequias:
é fácil a sombra avançar 10 graus. Prefiro que recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez a sombra recuar 10 graus que havia descido na escadaria de Acais. Vamos orar mais uma vez ao Senhor? Santo Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, oramos como cantou o salmista, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Teu Santo Espírito, a qual, Senhor, nós pedimos que esteja também trabalhando entre nós, para que esteja, Senhor, comunicando as Tuas verdades a cada coração aqui presente. Seja então assim aprovado, Senhor, diante de Ti, para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos contextualizar aqui um pouquinho, eu sempre gosto de fazer isso, a história do rei Ezequias, aonde ele se encontra no tempo, qual é o momento dele. A gente sabe que o povo de Israel, ele foi um dia uma única nação, que tinha esse nome, Reino de Israel. Mas houve um momento que essa nação se dividiu entre o Reino do Norte, que herdou o nome Israel, e o Reino do Sul, que passou a se chamar Reino de Judá. Reino esse que conservava a linhagem do trono de Davi. Ezequias, ele era um parente diretamente de Davi. Ezequias, quando ele assume o trono, já no seu 8º ano, quem é o rei lá de cima, do reino do norte, é Oséias. E ele vê o rei da Assíria, que é uma outra nação, invadir o reino de Israel e dominá-los e subjugá-los, de maneira que eles são retirados de Israel e são pulverizados em vários locais com o propósito de acabar com a identidade do povo de Israel. Ezequias, ele presencia tudo aquilo, ele recebe as notícias. Por conta do desastroso rei Acais, que era o seu pai, que implementou uma política completamente equivocada de agradar a Assíria, com medo dela invadir, Ezequias, ele precisa realizar uma limpeza no país. Porque o rei Acais havia mandado construir vários altares idólatras, inclusive no próprio templo de Deus, para poder agradar essa nação estrangeira. E quando Ezequias assume, ele resolve romper com toda aquela idolatria e promove uma limpeza religiosa. Ele promove um avivamento espiritual no reino de Judá, e esse arrependimento da nação, como diz o texto do cronista, lá do livro de Crônicas, é tão grande, que falta sacerdote para oferecer sacrifícios de arrependimento. O povo todo se arrepende, num mover tão grande, que os levitas são chamados para ajudar os filhos de Arão, que eram os sacerdotes, para poder dar conta de todos aqueles sacrifícios. Ele promoveu uma Páscoa, como há muito tempo o povo de Deus não celebrava a Páscoa. A gente sabe que a Páscoa é a celebração da libertação do povo de Israel, daquele tempo em que ele viveu ali escravizado pelo Egito. Com grande mão, poderosa mão, Deus os libertou. E aquilo ali meio que caiu no esquecimento. E Ezequias, depois de anos, ele resolve promover a celebração da Páscoa. E ainda chama uns poucos remanescentes ali do Reino do Norte, seus antigos irmãos, para poder virem a Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor. É um tempo de grande avivamento, que é o tempo do rei Ezequias. Ele também foi assediado pela Síria. Senaqueribe, rei da Síria, ele manda ao seu comandante para falar às portas de Jerusalém.
E aí eu acho muito interessante a palavra desse comandante, que ele diz assim: olha, não se engane com a falação de Ezequias, porque ele vai querer dizer que o Deus de vocês vai livrá-los da mão do meu Senhor, mas eu estou dizendo aqui para vocês que Ele não vai livrar. O Deus de Judá, Ele não tem poder. Mas aí Ezequias, ele vai ao templo do Senhor, ele se humilha diante do Senhor, e o Senhor opera um milagre daqueles que há muito a gente não via na história de Israel, tamanha na sua apostasia, porque ele manda um anjo do Senhor, e esse único anjo mata um exército assírio de 185 mil homens. Que fantástico! Que fantástico é a gente observar a fé de Elias, o exemplo que ele deixa de fé. Que fantástico é ver o legado ministerial de Elias, aquilo que ele construiu juntamente com a sua nação. E aí chegamos nesse momento em que Ezequias ele se encontra doente. E aí é interessante a palavra que o Senhor dirige a Ezequias nesse momento, e é: ponha em ordem a tua casa. Percebam quanto é interessante essa ordem de Deus. É um homem de fé, deixou um grande exemplo de fé, deixou um grande exemplo de serviço a Deus, e no final da sua vida, Deus ainda faz mais um pedido, dá mais uma ordem. Ele diz: ponha em ordem a tua casa. E eu fico me perguntando o que vem a ser isso. O que é pôr em ordem a sua casa? Seria a sua postura espiritual? Seria a sua vida espiritual? Não. Já está mais do que provado que é um camarada de fé. Ele crê em Deus, a sua confiança está em Deus. Será que a gente está falando aqui, nesse ponha em ordem a tua casa, da vida ministerial de Ezequias? Não. Olha que grande legado ministerial ele deixou para aquele povo. Um grande avivamento ocorreu em Judá, sendo direcionado pela instrumentalidade do rei Ezequias. Deus está falando aqui do seu legado familiar, da sua sucessão. Ele estava para morrer, ele estava para deixar esse cenário, e quem iria seguir esse legado? E essa mensagem, meus irmãos, eu digo, ela falou muito ao meu coração, enquanto ali nós estávamos estudando. Vocês vão ver o porquê. Quando você vai abrir a sua Bíblia ali no capítulo 18, versículo 2, você vai ver que Ezequias ele tinha 25 anos de idade, quando ele começou a reinar, e ele reinou por 29. Meus caros, eu sou de humanas, não sou de exatas. Mas vamos fazer as continhas aqui. Ele tinha 25, ele reinou durante 29. 29 mais 25 dá 54, ele morreu com 54 anos. A gente sabe que ele ganhou, um plus, pela leitura do texto, 15 anos. Então, se a gente pegar 54 e tirar 15, quantos anos tem Ezequias? O Ricardo aqui deve ser de exatas, porque eu nem terminei a pergunta, ele 39. Já mandou aqui, 39 anos. Se essa história que nós lemos estivesse acontecendo agora, se Ezequias estivesse agora sendo comunicado pelo profeta Isaías, ele teria nascido no ano de 1983. Ezequias teria a mesma idade que eu. Nesse momento o Espírito falou assim: essa mensagem é para você.
Claro que toda vez que a gente vai trazer uma mensagem, primeiro o Espírito fala conosco. Mas quando eu fiz as continhas e me deparei, 39, se esse camarada tivesse hoje, aqui ele teria nascido em 83, falei, tá bom, Senhor? O ouvido aqui agora tá mais atento. Está mais atento ao que você está para me dizer. Mas olha, eu quero dizer para você que o Espírito Santo do Senhor hoje diz que essa mensagem é para mim, mas ela também é para você. Ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem. Quando você chega nessa idade, que é a idade assim que a gente começa nos entra, né? É aquela idade que a gente entra e nunca mais sai, né? Que vem 40, 50, 60, 70, 90, só quando a gente chega no 100 que a gente sai, né? Mas aí, né, é o camarada que tem aquele vigor para poder chegar no 100, né? Temos um irmão aqui que, né, há pouco tempo, antes da pandemia, ele tinha 101 anos. E a gente assim se alegrou. Esse conseguiu sair 200, mas normalmente na cidade, quando você entra, não sai mais. Quando você chega nos 40, você começa a pensar no que você está deixando. Porque a construção do seu legado, diga assim, está em franca construção. A coisa está bombando, a coisa está acontecendo. E você começa a pensar no que você está construindo. O que vai ficar depois que você se for. A não ser que você seja um abobado, né? Que, sei lá, está na casa dos pais ainda, recebe mesada do pai com 40 anos na cara. Aí você não pensa nada disso, né? Mas quem já passou dessa idade, quem está comigo nessa idade, sabe que é o momento que a gente faz esse tipo de reflexão. E parece que Ezequias, naturalmente, queria mais. E impressiona a oração que Ezequias faz. Presta atenção aqui comigo, vamos reler. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Guarda essa oração aí. Vamos pensar que na antiguidade, quando você morria e não deixava filhos, as pessoas entendiam que você era uma pessoa amaldiçoada. É verdade que a Bíblia fala que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são uma bênção do Senhor, mas a ausência de filhos não necessariamente significa que é uma maldição do Senhor, né? Não tem a menor base bíblica para você poder pensar nisso. Mas Ezequias pensava assim. O povo de Judá pensava assim. Ele se incomoda com isso. E aí então ele chora amargamente. Porque ele poderia colocar a sua sucessão em ordem, mas seria a partir de um irmão dele, seria a partir talvez de um sobrinho dele, e não de um descendente diretamente dele. Porque ele não tinha filhos. E aí nesse momento, é como se ele dissesse assim, Senhor, eu te tratei bem, então me trata bem também. Senhor, eu te tratei bem, me trata como eu te tratei. E aí eu fico imaginando assim, se a gente fosse fazer essa oração, né? Imagina você, eu, qualquer um de nós aqui, imagina qual seria a resposta dessa nossa oração. Senhor, me trata como eu estou te tratando. Agora não é hora de falar aleluia não, agora é hora de falar misericórdia. Adicionar uma palavrinha a mais aí. Mas é essa oração que Ezequiel faz. Ele está dizendo o seguinte, não é que ele queira dizer assim, Senhor, quero estabelecer aqui um senso de meritocracia. E como eu fui um bom rei, eu quero mais tempo. Não, ele está dizendo, Senhor, eu conheço a Ti e conheço também a lei da semeadura. E eu durante toda a minha vida eu semeei, porque eu fui fiel a Ti. E eu peço que da Tua graça, que você me conceda mais tempo. Que você olhe por mim. Ele nem dá o direcionamento para o Senhor, né? Mas que ele fala assim, você olha por mim, vê o que você pode fazer por mim. E aí então, nós temos essa oração ousada de Ezequias.
Porque ninguém pode pensar em deixar esse mundo sem pensar no seu legado espiritual, sem pensar em como foi a sua vida espiritual. Ninguém pode pensar em sair desse mundo sem antes pensar como viveu a sua vida, como viveu o seu ministério, o que ele acumulou nesse tempo. E quando eu falo em acumular, eu não estou falando de tesouros, mas eu estou lembrando das palavras de Jesus lá em Mateus 6, que diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O apóstolo Paulo, quando ele se dirige aos irmãos de Corinto, ele vai dizer que nós todos compareceremos diante de Cristo, e o que teremos a apresentar a Ele, o que irá constituir o resultado do nosso ministério, do nosso serviço aqui nesse mundo. Mas esse não era o problema de Ezequias. Ezequias era um homem de fé. E Ezequias ele foi um grande avivalista do seu tempo. Ele mexeu com todo o povo. Ele tinha muitas pessoas para apresentar diante do trono do Senhor e dizer o seguinte: olha, Senhor, eu me deixei usar, e pela tua graça, pelo poder do Santo Espírito, está aqui todo esse povo que se reconciliou contigo na época que eu governava o reino de Judá. Ele tinha o que pensar, mas ninguém também deveria pensar em partir sem considerar o seu legado familiar. Aquilo que você está construindo para a próxima geração, cujo você é aquela pessoa protagonista na influência dessa nova geração. E aí é interessante porque assim, ele fica doente e Deus faz um pedido: põe a tua casa em ordem. E aí Ezequias pede a Deus: vê o que você pode me arranjar aí, vê se eu consigo mais tempo. Deus atende ao pedido de Ezequias. No entanto, a gente vai observar que a recíproca não é verdadeira. E aí o não atendimento dessa ordem de Deus startou um processo de desconstrução do legado do rei Ezequias. Ele vai aos poucos arrefecendo como um referencial de fé, como um referencial ministerial. E ele falha também miseravelmente na construção do seu legado familiar. Segue o texto, versículo 12. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente a Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias. E é interessante quando a gente vai olhar essa história no livro das Crônicas, porque ele vai acrescentar um detalhe à motivação do envio dessa comissão da Babilônia. Ele vai dizer o seguinte, que os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido. E aí a gente tem três possibilidades. Pode ser a cura de Ezequias, mas pode ser também como é que eles conseguiram se livrar de um exército de 185 mil homens, e também como é que o mundo, o universo para que o sol recue em 10 graus. Olha que doideira. Olha que doideira. A gente sabe que aqueles homens da antiguidade, eles olhavam
as estrelas, eles procuravam entender os processos e então determinar as estações do ano, a hora do plantio, a hora da colheita. E nós sabemos que o pessoal daquela área ali, do Oriente, eles são pessoas que gostam de estudar essa área para determinar a sua vida. E então, a gente percebe que eles podem ter tido a identificação daquele evento. E aí, associaram a isso a cura de um rei, lá de longe, que estava para morrer e do nada é curado. E esse mesmo rei, ele é investido por um império fortíssimo e consegue repelir e aniquilar aquele exército. Deve ter alguma coisa a ver, vamos mandar essa galera para saber o que está acontecendo naquele pedacinho de terra chamado Reino de Judá. E aí continua o texto. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal, tudo o que estava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Mas por que Ezequias? Por quê? Diante de tudo aquilo que a gente já está falando aqui de Ezequias, Ezequias na boa, que mané tesouro. Não é isso que você tem que mostrar para uma delegação que vem da Babilônia. Ezequias, você está com uma chance de ouro de apresentar Deus, de mais uma vez imprimir o seu legado de fé, de confiança em Deus e mostrar para aquela delegação ali de um reino distante. Dizer assim, ó, é o Senhor a quem eu sirvo, que me livrou do exército de Senaqueribe, é o Senhor a quem eu sirvo, que me curou, é o Senhor a quem eu sirvo, que moveu o universo, para me provar que Ele estava comigo. E quantas vezes a gente falha no nosso legado de fé, atribuindo a tantas outras coisas, a tesouros que a traça vai comer, ao invés de proclamar as maravilhas do nosso Deus. Pensa, meus irmãos, o que vocês estão construindo como legado de fé. Outra coisa, na boa. Ezequias, por que você foi mostrar palácio? Por que tu foi mostrar, como diz lá o texto de Crônicas e de Isaías 39 também, foi mostrar lá a Torre de Davi. A Torre de Davi, onde ficavam as armas, os escudos. Nenhum daqueles escudos defenderam o povo de Judá. Nenhum. Estavam ali todos cheios de poeira. Não foram utilizados. Foi Deus que agiu na vida daquele povo. Era hora de, quando chegando aquela delegação ali, chamasse lá um judaíta. Vou dar um nome dele, o pessoal gosta dos nomes assim, né, doido, né, às vezes solta uns nomes assim esquisitos, né, o Jobaías, conta aqui, o que houve? Aí ele ia chegar lá pro cônsul, né, da Babilônia. Rapaz, você não sabe, eu estava distante de Deus, mas houve um tempo aqui no nosso povo, recentemente, que aquele rei lá da Síria, que levaram nossos irmãos do reino do norte, cativeiro, acabou com o reino. Mas olha, eu fiquei impressionado com o que Ezequias fez. Ele se humilhou diante do Senhor. E aí então, o anjo do Senhor acabou com aquele exército. E eu vou te dizer, eu estava frio na fé. Mas quando eu vi o meu rei fazer isso, eu quero dizer que eu me reconciliei com Deus. Eu fui lá e ofereci. Eu fiquei numa fila enorme para poder oferecer a minha oferta a Deus. Porque eu não tinha nem sacerdote, mas olha, eu fiz questão. Porque eu vi o mover de Deus. Era momento dele mostrar o legado ministerial que ele deixou.
Mas Ezequias perde essa oportunidade. E quantas vezes a gente tem a oportunidade de testemunhar e nós não o fazemos? Eu acho que eu diria misericórdia. Uma coisa terrível, meus irmãos. E aí segue a história, versículo 14. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: vem cá, o que esses homens disseram? De onde eles vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante aí. Vieram da Babilônia. O profeta perguntou: eles viram seu palácio? Disse Ezequias: viram meu palácio. Não há nada nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Eu fico imaginando o Espírito do Senhor se apossando assim de uma maneira sobrenatural de Isaías. E aí, então, disse Isaías a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado pela Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados. Eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Coisa terrível. Que palavra dura que o profeta entrega para o rei Ezequias. E agora a coisa mais chocante, gente, se prepara. Versículo 19. Se prepara aí que essa vai doer. Você vai ficar junto comigo. Se rolar um pouquinho assim de carne, tu vai ficar com vontade de bater em Ezequias. Eu tive. Vamos lá, respondeu Ezequias: boa é a palavra do Senhor que você anunciou. Ele tem probleminha, né? Esse camarada tem probleminha. Não, na boa, se ele falasse assim: Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seus nomes, Senhor, reconheço que o Senhor é soberano, glórias a Deus. Beleza, ele teria reconhecido e acolhido o juízo de Deus. Mas ele recebe uma palavra que, olha só, tudo que você construiu e que os seus antepassados também construíram vai acabar. Os seus filhos vão ser presos. Eles vão servir de eunucos. E o camarada ainda me tem a pachorra, como diz os antigos, de dizer: boa é essa palavra. E o autor explica: pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Ezequias está se lixando para o seu legado familiar. Ele está se lixando para um legado geracional. E aí talvez você possa estar se perguntando assim: Deus vacilou, né? Porque na boa, seria melhor então que corta Ezequias, estava bom, né? Para que dá 45 minutos? Para que deu prorrogação? Deu 45 minutos, apita, põe ali, acabou, morreu, ia ser com outro. Teríamos uma história boa ali, todinha, completa. Mas olha só, meus irmãos, o curar e o não curar faz parte do escopo dos propósitos de Deus. Propósitos que são para nós, às vezes, insondável. A gente não alcança. Como diz lá Salmos, né? É Ele que perdoa os teus pecados, é Ele que cura as tuas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e compaixão e enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Ou seja, a cura, ela pode acontecer dentro dos propósitos de Deus. O problema é quando o homem não cumpre os propósitos de Deus. O problema é quando o homem ignora as ordenanças de Deus, que não são sugestões, são ordens para você bem viver e glorificar o nome dEle. E tem mais. Vamos ao legado familiar. Ezequias morre.
ele é sucedido pelo seu filho Manassés. Calma, gente, não vou ler mais tanta coisa não. Mas só para vocês poderem ter a noção, assim. 2 Reis 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. 12 anos, ele ganhou mais 15, né? Então, no terceiro aninho desse plus que Ezequias recebeu, o Manassés foi concebido. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o quê? O que o Senhor reprova. Imitando as práticas detestáveis da nação que o Senhor havia expulso diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez seu poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel, aquele reino que já havia sido aniquilado pela Síria. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Versículo 6, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e consultou médios e espíritas e fez o que o Senhor reprova, provocando a sua ira. Infelizmente, meus irmãos, há muitos homens, muitas mulheres que construíram legados em que a gente, quando olha assim, parecem serem grandes legados espirituais de fé, parecem grandes legados ministeriais, mas que falharam miseravelmente no legado familiar, com famílias aniquiladas e longe do Senhor, a quem eles tantos serviram, porque só foram capazes de olharem para si. Não foram capazes de entregar, de dar uma entrega verdadeira ao Senhor, ou de entregar uma entrega que fosse adequada ao Senhor. Aí você vai dizer assim, como assim, pastor? Quanta gente pensa no seu sucesso profissional, e pensa nesse sucesso e não está nem aí para o seu casamento, não está nem aí para a criação de filho. E eu vou além. Quanta gente aí pensando no seu sustento, no seu sucesso ministerial, tem ignorado o seu casamento e a criação dos seus filhos. Aí você pode pensar assim, pastor, eu acho até que eu estou dando conta aqui. Seja mais sensível ao Espírito Santo. Deus está falando contigo hoje. Quem falou comigo, está falando com todo mundo. Você veio aqui, é para receber essa mensagem. Aquele que está em pé, cuide para quê? Não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É essa palavra que o Senhor tem para nós hoje. Lembrando até do texto, o pastor Demetrios trabalhou domingo pela manhã. Gênesis 18, 19. Abraão, também tratado ali, né, naquela galeria da fé, abordada pelo pastor Anderson à noite. Diz lá o texto de Gênesis 18, 19, pois eu o escolhi para que, preste atenção nessa palavra, ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que havia lhe prometido. E por que eu estou resgatando esse texto? Por que eu estou resgatando esse personagem? Porque quando ele diz assim, para que ordene aos seus filhos, essa palavra ordene é tsavá. É a mesma palavra que é dita ao rei Ezequias quando Deus fala para ele, ponha em ordem a sua casa. Esse ordenar aqui não é de organizar, mas é de ter voz de comando sobre a geração a quem Deus te confiou. E a gente está vivendo hoje uma geração mimimi, de pai banana, que não sabe levar os filhos em disciplina, que não tem voz de comando. O filho diz assim, pai, filho adolescente, pré-adolescente, eu não quero mais ir para a igreja. Aí você fala o seguinte, meu querido, cadê teu filho?
Ele vai dizer assim, ele não quis vir para a igreja hoje. Aí você faz a seguinte pergunta para ele. Não quis vir, né? Tá. Se teu filho começar a usar drogas, fumar maconha, aí não, pastor, aí eu tomo atitude. Legal, então quer dizer o seguinte, cigarro do capeta não pode, mas abraçar o capeta durante toda a eternidade pode. Que legado familiar você tem construído para a tua casa? Pastor, você nem tem filhos, quanto menos adolescente, você não sabe o que você está dizendo. Olha só, eu fui adolescente, tá? Há pouco tempo. E eu sei o que é ter uma voz de autoridade sobre a minha vida. Pela vida dos meus pais, que a qual eu glorifico a Deus, pela vida deles. E pelas maneiras assertivas, carinhosas, porém firmes, como muitas vezes eles chegaram comigo. Glorifico a Deus por cada correada do meu pai. Porque me soube trazer em disciplina e aqui eu estou. Não é por força e por violência, mas é pelo exemplo. É pelo exemplo. Eu gosto de fazer essa pergunta. Quando é que foi a última vez que você foi flagrado pelo seu filho? Orando de joelhos no seu quarto, lendo a palavra de Deus. Quando é que foi a última vez que isso aconteceu? Eu me lembro que quando a gente era um pouquinho maior, a gente podia assistir aquele filme que vem depois do Jornal Nacional. Nem sei como é que é a programação hoje em dia. Mas antigamente assim, tinha o Jornal Nacional, tinha um filme depois. Mas o meu pai, quando acabava o Jornal Nacional, ele ia para a cama. Ele fechava a porta do quarto. Enquanto ainda tinha uma frechinha de luz, a gente podia ter acesso. Ele ainda não tinha ido dormir. Mas quando apagava, a gente deixava o que era para depois, né, para o dia seguinte. E aí, quantas vezes assim, eu via a frechinha de luz, assim, lembrava de alguma coisa, fazia, preciso falar uma coisa com meu pai. Aí eu via a frechinha de luz, sabia que estava podendo falar com ele ainda, batia lá e quando eu abria a porta, eu via o meu pai ajoelhado na cama de chorar. Normal, que cena presente na minha vida. Foi essa cena, dos meus pais orando, e isso fica, meus irmãos. A responsabilidade sobre uma nova geração, um legado geracional, é nosso. Desde sempre, Deuteronômio 6, que essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração, ensine com persistência, larga de ser frouxo, a seus filhos. Conserve elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as a um sinal nos seus braços e prenda na testa, escreva nos batentes das suas portas e nos seus portões. Eu tenho um texto, meus irmãos, que se Deus me conceder a graça de um filho, eu tenho que botar cuidado para não me emocionar agora. É um texto que já está escolhido na apresentação. É um texto que é um compromisso meu, da Fernanda e de toda a igreja que eu quero ter com meu filho. Que é o texto de Salmo 78, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele faz. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo sendo velho, ela não se desviará dele. Sabe como é que você consegue produzir frutos, mesmo depois de morto? É através do teu legado geracional. A história de hoje, meus irmãos, é a partir de um exemplo negativo. É a partir de um exemplo, a gente está caminhando para o final já. E é um momento de reflexão. De examinar o nosso coração e saber onde é que a gente está errando. Porque o negócio foi pesado. O profeta Jeremias, 100 anos depois de Manassés, o povo de Judá agora está sendo levado como prisioneiro lá para a Babilônia. A profecia de Isaías estava se cumprindo naquele momento. Sabe o que Jeremias fala?
farei de Judá uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Coisa terrível. É tão raro assim Deus personificar numa pessoa o motivo da sua justiça, o motivo pelo qual Ele aplica a sua ira. É porque Manassés, ele foi terrível, terrível, e levou toda uma nação, desconstruiu todo um legado espiritual, desconstruiu todo um legado ministerial do seu pai, levou toda uma nação à idolatria. Eu não vim acusar ninguém, gente. Eu não vim apontar dedo para ninguém. Mas é difícil a gente até suavizar uma palavra como essa tão confrontadora. E na boa, por amor, eu nem tento amenizar. Porque é para a gente refletir. O Espírito, ele falou comigo, e essa é a palavra para você também, que ainda não casou, mas precisa começar a construir a sua consciência de um legado espiritual, ministerial, familiar. Para você que também talvez não tem filhos e não venha a ter, mas que de repente tem sobrinhos, tem crianças que estão sob a tua influência, juniores, jovens, faça filhos espirituais. Para você que já é ou quer ser pai, avô, bisavô, olha, faça como Jó, que a gente escutou na quarta-feira agora, pastor Níger, palavra abençoada. Jó se importava com a reconciliação dos seus filhos diante de Deus, em relação a Deus. A gente escuta sobre Jacó. Gente, Jacó, a gente sabe de muito vacilo de Jacó, da história de Jacó. Mas quando ele se entregou à graça, ele imprimiu no seu filho Benjamim uma identidade positiva. Benjamim era para se chamar Benoni, porque a sua mãe morreu quando ele foi concebido. O nome Benoni significa filho da minha dor. Jacó fala assim: meu filho não, meu filho não. Meu filho não será Benoni, ele será Benjamim. É filho da minha destra, é filho da minha força. Eu estou sem a minha amada, mas junto com Deus, esse filho vai à frente. Da semente de Benjamim veio o primeiro rei de Israel. Faça como José, diante de uma nação vacilante, poderíamos dizer Israel, poderíamos dizer Brasil, ele se posiciona diante de uma nação e diz assim: eu e minha casa serviremos a Deus. Se posicione no reino espiritual e diga: eu e a minha casa serviremos a Deus. Mas essa declaração não é pirim-pim-pim, ela não é mágica, ela exige estratégia, ela exige intencionalidade, ela exige ação. Em submissão ao Santo Espírito. Faça como Jairo. Você tem um filho morto? Morto espiritualmente? Leve seu filho a Cristo. Ele é capaz de dar vida. Ele é o doador da vida. É somente por Cristo, por Ele, é que podemos infundir vida na nossa vida e declarar vida sobre a vida dos nossos descendentes. Vamos ficar de pé, meus irmãos. A palavra de hoje é lute. Lute pelo seu legado espiritual, pelo seu legado ministerial, sobre o seu legado familiar.
Essa exortação, meus caros, é para todas as gerações aqui. E eu quero terminar a minha palavra agora com a pergunta que o profeta Isaías fez a Ezequias. O que eles viram em tua casa? O que está em tua casa hoje? Pelo poder e ação de Deus, realidades finais podem se mudar. E eu quero convidar a você nesse momento que de repente tem um filho que está desviado dos caminhos do Senhor. Vem junto aqui, vamos orar por ele. Na verdade, quero compartilhar esse momento com o pastor Anderson, pastor. Que é nesse momento em que eu e Fernanda também nos colocamos como nos abrindo a possibilidade de ter um filho. Eu quero colocar diante de Deus também a minha família, a minha geração, a construção do meu legado espiritual, ministerial, familiar.